pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Você pode pegar aí na sua Bíblia. Como são poucos versículos, apenas 2, vou ler aqui na Bíblia que sempre usamos no Sorrindo para a Vida, tradução da CNBB, mas vou ler também na Bíblia Ave Maria, porque eu sei que muitos a utilizam, não é, para rezar conosco aqui todas as manhãs. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Na Bíblia Ave Maria, a mesma palavra, mas usada com terminologias, termos diferentes. Procedei com sabedoria no trato com os de fora. Sabei aproveitar todas as circunstâncias. Que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos aprender que com cada pessoa a gente tem que tratar com sabedoria. Ou seja, mesmo que você seja a mesma pessoa, nós temos que adaptar o nosso jeito de tratar aqueles com os quais a gente se relaciona. Não é só com os de fora, gente. Com os de casa também. Vou dar um exemplo, não é? Porque eu acho que ele ilustra bem. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não gosto, não quero ter filhos, não quis ter filhos, porque eu não acho certo a gente gostar mais de um filho do que de outro. Aí eu olhei aquilo com estranhismo. Aí ele virou para mim e disse assim: fala aí, fala para mim, qual dos dois você gosta mais? Qual é o mais achegado a você? Qual é o seu preferido? Porque, Márcio, não vai dizer que não é verdade, porque todo pai, toda mãe sempre ama um mais do que o outro. Esperei ele terminar de dizer, eu falei assim: meu amigo, você está redondamente enganado. Não tem como você estar mais enganado do que isso, entende? Eu sei que tem gente que age assim. Tem pai que tem escolhido, tem mãe que tem escolhido, que elege um filho sobre o outro, mas, na minha opinião, isso é fruto de uma desordem interior. Porque um pai e uma mãe que estão saudáveis, curados emocionalmente, eles não amam um mais do que o outro, porque não tem como você amar um mais que o outro quando você os ama com todo o amor que você tem. Se para um você dá todo o amor e para o outro você dá todo o amor, como é que pode ser um mais que o outro, se você está dando tudo para um e tudo para o outro? E eu falava isso para ele, eu falei: a gente ama com todo o amor que tem. Eu amo o Lucas com todo o amor de pai que eu tenho, eu amo o Rafael com todo o amor de pai que eu tenho. Se eu estou dando todo o amor, como é que eu posso dar mais para um do que para o outro? Não tem como. Aí ele falou assim: não, isso aí não cola comigo não, porque você trata um diferente do outro. Eu falei: mas é claro que eu trato um diferente do outro. Porque pessoas diferentes exigem respostas diferentes.
têm necessidades diferentes e funcionam de maneira diferente. Então, se uma pessoa chega aqui na Canção Nova e ela tem limitações, ela tem deficiências, ela precisa receber um tratamento diferente de uma pessoa que consegue andar. Então, é claro que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho. Está privilegiando a pessoa que está na cadeira de rodas. Está faltando juízo para quem diz uma coisa dessa? É que essa pessoa precisa de mais para estar em condição igual. Para que o tratamento seja justo, você precisa oferecer mais para ela, para compensar o que ela não tem. E a ideia não é favorecer a uns e prejudicar os outros, é dar a todos a mesma oportunidade. Mas para que todos participem de modo igual, alguns precisam receber mais do que outros. E assim também em âmbito da vida fraterna. Tinha uns monges muito radicais, que quando eles entravam para aquele monastério, eles deixavam até a roupa do corpo do lado de fora. Eles não podiam entrar nem com a cueca. Tudo ficava de fora, e eles entravam e ali eles recebiam um hábito. E um dia tinha um monge que estava se pelando de ciúme, se pelando de inveja, porque um deles tinha um travesseiro. Porque eles não dormiam com travesseiro, eles não tinham colchão, eles dormiam em esteira. E o monge murmurava, e o monge reclamava, e o monge ficou quase que inimigo do outro, porque o outro tinha um travesseiro. Aí foi falar com o abade. Aí chegou lá no abade, falou. Aí o abade chamou e disse assim: quando você entrou para o mosteiro, quais foram as coisas que você teve que deixar? Aí ele foi dizendo. Ele era de uma família humilde, uma família pobre. Deixou algumas coisas, mas de verdade, quase nada. Ele disse, então, ele era rico. Ele vivia no luxo. Ele tinha uma série de comodidades. Ele deixou muito mais do que você. O que é um travesseiro em vista do que ele deixou? Esse é o primeiro ponto. E segundo, ele tem uma fragilidade maior do que a sua. É mais frágil que você. Não fique com inveja do travesseiro do outro. E assim é dentro de casa. Quando nós começamos a nos comparar com as pessoas, gente, rapidamente nós cometemos injustiças. Não se compare com ninguém, porque a primeira injustiça que você comete é contra você mesmo. Você é único. Você não foi feito para ser comparado com seu irmão, com a sua irmã, ou com um primo, com um tio, com quem quer que seja da sua família. Não tem outro igual a você. Valorize o que Deus fez de você. Não se apegue a você mesmo, porque nosso Senhor diz que quem se apega a si se perde. Que quem quiser se salvar, renuncie a si mesmo. Ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse negar-se a si mesmo não é negar o que Deus fez de você, não é negar o que Deus te deu, mas é negar tudo aquilo que se corrompeu na gente, os nossos caprichos, as nossas vontades erradas, ambiciosas, egoístas, equivocadas, os nossos valores trocados, gente. Às vezes eu fico triste porque eu vejo que a pessoa ela não tem valor, ela tem preço. Que o dinheiro é mais importante para ela do que a vida de quem está à volta dela, do que ajudar uma pessoa. Às vezes a gente até se sente um idiota trabalhando de graça para os outros, porque o que nós fazemos aqui na Canção Nova, nós trabalhamos de graça. Vocês trabalham de graça? De graça. Nós trabalhamos de graça. E lidamos com muita gente que não te dá um fio de cabelo se você não pagar. Você pode perecer que a pessoa ela não ajuda, porque o valor dela é o dinheiro. Então não é valor, é preço. É uma grande pena quando isso acontece. Então, quando o Senhor diz para nós que nós devemos renunciar a nós mesmos,
São essas idolatrias que nós vamos abraçando pelo meio do caminho, fazendo do dinheiro nosso ídolo, fazendo da vida, do prazer sexual o nosso líder, o nosso Deus, nosso ídolo. Fazendo do poder, que o poder nos coloca em situação privilegiada, acima dos outros. Por que a pessoa idolatra o poder? Porque pelo poder eu sou. Olha, o único que é o Senhor nosso Deus. Então, renuncie a isso. Mas não abra mão de quem Deus fez você ser. Valorize quem você é. Valorize a imagem e semelhança de Deus em você. Valorize as qualidades que você tem. Valorize os dons de Deus na sua vida. Valorize que hoje uma infinidade de oportunidades estão abertas para você. E não se compare com os outros. Não se compare com os de fora, nem com os de dentro. Não é? Então, diz a palavra, proceder com sabedoria no trato com as pessoas. Mas aqui diz, sobretudo com aqueles de fora. Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Às vezes a gente faz aliança com quem a gente não deve e traz o inimigo para dentro de casa. Então, sabedoria no trato com os de fora. Para você não trazer para dentro do seio familiar quem vai corromper seu filho, sua filha, quem vai seduzi-los, quem vai trazer maldade para o seio da sua casa. Para você não trazer para dentro de casa quem vai roubar o seu marido de você. Quem vai mexer com a sua mulher. Para você não trazer para dentro de casa, às vezes até gente de família, que vai trabalhar para dividir a sua casa, para dividir a sua família, colocar em disposição entre você e o seu esposo, entre você e a sua mulher. Por isso Deus diz, o marido tomará a sua mulher e deixará pai, mãe, se vai deixar pai e mãe, muito mais os outros. Não deixar que ninguém interfira na vida de vocês para a dissolução do casamento de vocês. Para criar discórdia dentro da sua casa. Desconfie de pessoas que semeiam uma discórdia no seu lar. Então, cuidado no trato com os de fora, porque pode oferecer perigo. Mas cuidado também no trato com os de fora, porque às vezes essa pessoa que se aproxima, gente, ela precisa de que alguém seja para ela um sinal diferente. Eu sempre tive esse cuidado, e sobretudo com pessoas que têm exposição, ou que todo mundo sabe que a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro. Porque às vezes, até dentro da igreja isso acontece. Descobre que a pessoa tem um pouco mais de possibilidade, vai um enxame de gente em cima dela. Bajulador mesmo, gente puxa saco, para ver se ganha alguma oportunidade. Gente que se vende em troca de um jantar, em troca de um almoço, em troca de um passeio. E quando eu vejo isso acontecendo, eu recuo, eu fico longe, por duas razões. Primeiro, para não criar a ideia de que é todo mundo igual, porque eu me sinto ofendido se eu for confundido com uma situação dessa, porque de verdade não são os valores que eu defendo. Então a pessoa olha e diz assim, é tudo igual. Dentro da igreja é a mesma coisa. As pessoas bajulam para poder se vender a troco de migalhas, pelo amor de Deus. Então, primeiro isso. Segundo, às vezes a pessoa está procurando um lugar diferente, onde ela tem um refrigério, onde ninguém vai atrás dela com interesses particulares. Eu lembro que quando eu morava no Rio de Janeiro, tinha um casal que nos visitava lá. E não foi mal o que a pessoa nossa da comunidade fez, não. Mas foi indevido. Era um casal que, assim, atuava numa multinacional. Gente que tinha bastante dinheiro. Gente, esse povo se apaixonou por nós num encontro de oração.
Eu sabia de toda a vida badalada que eles tinham, mas eles preferiram a nós, da Canção Nova, lá no Rio, aquela vida de glamour. E qual era o programa deles de final de semana? Ir para a Canção Nova. Nós éramos uns 5, 6 na casa, almoçar com a gente. Terminava, eles iam lavar louça. A senhora era uma dondoca, que ela nem sabia direito como lavava a louça, mas ela queria lavar a louça, e eu não poupava ela não, ótimo, ainda mais que eu não gostava de lavar a louça também, quer lavar, fica à vontade. Ela lavava a louça, e ali a gente conversava, e era bem gostoso, e eles ficavam ali conosco, isso foi muitos meses, e quando terminava, e eles vinham nos visitar, por eles mesmos, eles sempre traziam alguma coisinha, em geral, traziam uma cesta básica, faziam umas compras de mês, levavam para a gente, e ficavam o dia inteiro, a tarde inteira. Quando chegava ao final da tarde, nós íamos ali para aquela igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Meia. E eles perguntavam, como é que vocês vão? A gente vai a pé, então a gente vai também. É uma área perigosa, gente. E a gente ia a pé. Eles deixavam o carro blindado na garagem da Canção Nova e a gente ia a pé. 2 seguranças na frente, 2 atrás e 2 dos lados. Tá bom, vamos junto. Bom que segurança também participa da missa. E assim a gente ia, a gente voltava. Uma das pessoas nossas meteu na cabeça que eles podiam ajudar mais. E vieram, porque precisa pedir isso, a gente tem problema com o telefone, seria bom se a gente tivesse um freezer. Eu falei, não vou pedir não. Não, mas não, eu falei, não vou pedir, não gostaria que pedisse. E foram lá perturbar. A pessoa nunca mais voltou. Entende? Não é porque eles não pudessem dar. É quando a pessoa chega no trato com os de fora, com a relação do tipo assim, você tem mais e você pode, você tem que ajudar. Não, cada um dê de bom coração. Deus ama quem dá com alegria. Inclusive, já teve coisas que eu recusei. Que a pessoa oferecer, eu não aceitar. Porque não vem desprovido de segundas intenções. Porque a pessoa dá com dó. Você vê que a pessoa não está dando porque ela realmente deseja ajudar, mas porque ela vê que ajudando, de repente, uma porta para ela se abra. E já tive a oportunidade de dizer, inclusive, não ajude não. Porque você que vê a gente aqui no Sorrindo para a Vida sempre, né? Dizendo, por favor, ajude essa obra. Mas teve pessoas que eu disse, não faça. Mas por quê? Porque está doendo em você. Porque você quer motivos para não ajudar. Então, eu estou te dando, estou dizendo para você que não faça. Pois uma pulga atrás da orelha da pessoa. Ela pensou bem, porque ela queria dar sob muitas condições. Está dando para mim, está dando para nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu também estou dando a minha vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está ajudando a Canção Nova, gente, de verdade, de coração, está fazendo nenhum favor para mim, não. Está ajudando uma obra de Deus, como eu estou aqui para colaborar numa obra de Deus. E a gente tem que ter cuidado no trato com as pessoas de fora, para sermos um testemunho para essas pessoas. Para, não sendo pessoas de Deus, agir como pessoas do mundo. E diz aqui a palavra para nós, que nós temos que aproveitar todas as circunstâncias para construir o bem no coração daqueles que Deus nos concede. Porque talvez a gente não tenha uma segunda oportunidade. E olha, às vezes o bem amarga, como eu sei que quando eu disse para a pessoa, não ajude porque não está sendo dado de coração, tenho certeza que isso amargou. Márcio, mas isso não foi um bem. Claro que foi. Tem gente que precisa acordar para a vida, gente. Você não precisa dizer com grosseria. Mas tem horas que você precisa falar para a pessoa, não, está errado o que você está fazendo. Não é? Então, eu te digo com sinceridade, eu tenho poucos amigos. E não é porque eu não saiba ser simpático, não é porque eu não saiba ser agradável, eu sei ser. Mas eu sei ser legítimo. E eu penso que tem horas que é mais importante a gente ser verdadeiro, não é? Com caridade, do que a gente ser agradável com falsidade.
Por isso, sabedoria no trato com os de fora e no trato com os de dentro. Agora, e a conversa? A conversa sempre boa. A conversa sempre amável. Por que com uma pitada de sal? Já experimentou comer chuchu sem tempero? Já? Tira todo o sal da comida. Por que os doentes ficam desesperados para sair do hospital? Um dos grandes motivos é a comida. A comida desprovida de sal, tudo tem o mesmo sabor, negócio insosso. Mas, além disso, o sal ele tem propriedades antissépticas. O sal impede a corrupção. Você salga um bacalhau, e, meu amigo, você morre e o bacalhau fica, entendeu? Salgado, ele está preservado do apodrecimento. Que a sua conversa não apodreça. Tempere a sua conversa, de maneira que, ganhando intimidade, liberdade, no meio do caminho, ela não apodreça. Porque a sua conversa e a minha conversa, ela precisa ser objeto de salvação para quem nos ouve. Então, sempre amáveis as nossas conversas, como diz aqui a palavra de Deus, temperadas com sal e sabendo responder a cada pessoa devidamente. Então, a conversa é amável, mas tem que dar a resposta correta. E nunca, nunca, nunca baixar o calão, gente. O cristão, ele é um nobre. Quando em vida, eu tive a oportunidade, lá nessa mesma casa que aconteceu desse casal visitar a gente, nós fizemos um retiro ali, na paróquia São Sebastião, no Engenho de Dentro, e convidamos na época, estava vivo, Dom Estevão Bittencourt. E Dom Estevão, ele era muito sério, mas era muito engraçado, sabe? Ele era muito divertido. Porque como ele já era um velhinho naquela época, depois ainda durou bastante, né? As pessoas imaginam um velhinho sempre sério. Não, eles são divertidos. Ele aprontava, né? E foi uma época em que um homem teve, numa dessas igrejas, teve a infelicidade de meter o pé numa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi uma coisa horrível, que, olha, essa pessoa até sumiu, né? De tão ruim que foi para ele o que ele fez, em todos os âmbitos. E eu lembro que, depois de ter feito lá uma pregação, uma pessoa levantou a mão e perguntou para o Dom Estevão Bittencourt, após ele pregar: Dom Estevão, a gente que é católico, a gente é muito acomodado, a gente é muito quieto. O senhor não viu o que aconteceu? O senhor não acha que a gente deveria dar uma resposta à altura? Aí Dom Estevão riu e disse assim: não, meu filho, a gente é incapaz de descer tão baixo. O cristão é um nobre. Não, nós não vamos descer esse nível de jeito nenhum, nunca. Gente, apesar da resposta picante, ela é verdadeira. Tem coisas que eu e você, nós não podemos descer tão baixo para responder. Porque nós somos de Deus. Porque o Senhor está conosco. O cristão é um nobre. E precisa ter bons modos. A palavra de Deus manda a gente tirar da nossa vida toda grosseria. Então quem diz assim: eu sou grosseiro porque eu sou grosseiro, você não está sendo cristão. Ou não está conhecendo a palavra de Deus. Porque ela manda tirar do nosso meio toda grosseria, toda gritaria e toda maldade. A gente tem que tirar essas coisas. A gente precisa ter bons modos, a gente precisa ter ternura no trato com as pessoas, educação, aprender a falar baixo, a não ficar batendo boca, nem fora, nem dentro de casa. Por quê? Porque nós somos de Deus. E não basta fazer o bem, é preciso a gente saber fazer o bem. Então tem gente que sabe fazer o bem, mas faz mal porque é grosseiro. Faz o bem, mas gera ingratidão no coração das pessoas. Você que é dona de casa,
Todo bem que você faz se corrompe quando você começa a murmurar, quando você começa a criticar, quando você começa a se lamentar justamente pelas coisas que você faz. Você já tem que fazer o almoço, não tem outra pessoa para fazer. Adianta reclamar? Quando você reclama, sua família se indispõe com você. Fica todo mundo calado e pensando, não faz mais do que obrigação. O que seria tão diferente se a comidinha fosse, além de bem temperada, bem servida e com carinho e com palavras de afeto? Ontem a Rose fez uma comida que eu elogiei pelo menos umas 8 vezes. Cada coisa que eu colocava na boca estava maravilhosa. Mas não é só o que ela fez, a maneira como ela faz, a gentileza. Olha, que gostoso você não apenas comer a comida, mas você está na companhia de uma pessoa como é a bendita da Rosemarie. Que sorte a minha que eu casei com essa mulher. Então, é preciso saber o como fazer as coisas. Ninguém entra no coração dos outros sapateando o coração da pessoa, não. No coração de alguém você entra com delicadeza. Então não basta você fazer o certo. Tem o jeito certo de fazer. Não basta o que você fala. Tem o jeito certo de falar. O como se faz as coisas é tão importante quanto aquilo que se faz. Então não basta você fazer o bem, é preciso saber fazer esse mesmo bem, porque o mau jeito estraga tudo, gente. O mau jeito estraga até a lua de mel. Tem gente que se casou, não é? E que momento lindo que foi o casamento, a família reunida, a festa, a roupa, os enfeites na igreja, tudo tão bonito, não é? Para uns foi o começo de um sonho, para outros foi o início de um pesadelo. Que a pessoa de verdade não sabia com quem estava casando. Que coisa difícil, que coisa triste. Você ir para a lua de mel com uma mulher rude, com uma mulher grosseira, com uma mulher critiquenta, mal-humorada, reclamando de tudo, exigente demais, porque é o sonho dela, como se não fosse também o sonho dele. É o meu sonho, porque eu sempre pensei, e ele não pensou em alguma coisa? Como é triste você ver uma mulher que sonhou a vida inteira em encontrar o grande amor da vida dela, na lua de mel ela vai com um cavalo. Um homem que não sabe conversar com uma mulher, que não tem um trato, que não sabe ser gentil na hora da intimidade. Olha, uma pessoa grosseira e desajeitada, ela perde a razão até naquilo em que ela está certa. Quantas vezes eu atendi e conversei com pessoas que estavam certas. E a pessoa vinha para mim e dizia assim, Márcio, eu estou certo ou não estou? Está certo, você está certo. E por que não está dando certo? Porque você é grosseiro e desajeitado. Porque a senhora está sendo grosseira e desajeitada. Não é o que a senhora quer, não é o que a senhora está fazendo, não é o que o senhor fez. Mas foi a maneira, atropelando todo mundo, passando por cima de todo mundo. Não espera o tempo das pessoas. Gente, as pessoas têm tempo diferente. Tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda tarde. Acordar, que eu digo, é despertar. Porque levanta da cama, não quer dizer que está acordado. Está tomando banho, está dormindo. A pessoa demora para pegar de manhã cedo. Em compensação, tem gente que está aceso de noite e o outro está apagando. A gente tem que entender como é que as pessoas funcionam e aprender a respeitar, porque se nós não respeitarmos, nós vamos viver mal com todo mundo. E a gente não vai se dar bem nem com quem é igual a gente. Aliás, com quem parece conosco é com quem a gente se dá pior. 2 bicudos não se beijam. Então, se você não se dá bem com quem é diferente de você, porque você não respeita, e você não vai se dar bem com quem é igual a você, porque você não suporta alguém igual a você, vai ficar sozinho. Então, quando uma pessoa age mal, até quando faz o que deve, parece que ela não tem juízo, não é? Que não seja assim conosco. Porque a maneira correta de fazer as coisas e de tratar as pessoas conserta tudo. Lá em casa está
Você pode dizer, né, lá em casa está tudo de pernas para o ar. Calma. A maneira correta de fazer as coisas e de tratar as pessoas conserta tudo. Por isso que você vê nos testemunhos inúmeras pessoas dizendo: a minha vida mudou quando eu comecei a assistir o Sorrindo para a Vida. Não é porque ela começou a assistir, é porque ela deu ouvidos ao que ela aprendeu. Começou a colocar em prática. E começou a fazer certo o que ela fazia errado. E começou a tratar bem as pessoas. A vida foi se consertando, as coisas foram entrando no lugar. Porque quando você age assim, tira o gosto amargo quando nós precisamos dar uma resposta negativa. Você não tem que fazer a vontade de todo mundo sempre. Sobretudo, você não tem que rolar na lama para agradar os porcos. Se a pessoa está te chamando para coisa que não presta, você não tem que ir junto, não precisa ir junto. Mas você pode responder de forma gentil, dizendo que não, e não precisa dar um pontapé no estômago da pessoa. Não é? Tem uns que, além de dizer não, dizem de forma grosseira e ainda chama todo mundo que está perto para poder ouvir. Olha o que ele está me dizendo aqui, olha o que ele está me falando, vem cá para você ouvir. E aí humilha a pessoa. Não faz isso não. Não. Tira o amargor da resposta negativa. Você quer ser amado? Diga não, de maneira que a pessoa saia dali como se tivesse recebido um sim, gostando mais de você. Quando a gente age bem e faz certas coisas, isso faz com que certas verdades sejam mais fáceis de engolir. Até a velhice, gente, ela se torna bonita quando a pessoa sabe ser elegante. Verdade ou não é? Quando uma pessoa sabe ser elegante, você olha e diz assim: quando eu ficar mais velho, eu quero ser igual a essa pessoa. A pessoa é idosa, você olha para ela, olha para você, ela está melhor do que você. Porque ela é elegante. A elegância supera a velhice. Eu ouvi aí uma desses comentários na internet de uma pessoa que está horrorizada de estar ficando velha. Gente, não confunda elegância com beleza. A pessoa tem beleza, mas não tem elegância. E só de ouvir a pessoa, você vai entendendo por que está só. E por que está sofrendo. Porque só pensa em si. E tanto pensa em si que vai ficando desesperado com aquilo que sempre soube que iria acontecer. Porque só tem um jeito de você não ficar velho, você morrer cedo. Qual que você prefere? Né? Eu prefiro ficar velhinho, quero morrer bem velhinho, né? Peço a Deus que lúcido e evangelizando. Essa é a graça que eu peço para Ele, que Ele me dê saúde, não precisa me dar descanso não, mas me dê saúde para que mesmo no meu último fôlego de vida eu possa proclamar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ser elegante não só na forma de você estar, se vestir, se portar, de estar perfumadinho, cheirosinho, porque isso é uma demonstração de respeito com as pessoas, mas no trato. Tratar as pessoas com gentileza. Então, o como a gente faz as coisas é muito importante. E quem sabe agir, conquista o coração das pessoas. Então, saber se comportar bem é algo precioso na vida. É um tesouro. Vai abrir muitas portas para você. Então, faça porque manda a palavra de Deus. Mas faça porque você quer ter uma vida boa também. Vale mais do que dinheiro. Porque tem muita gente com dinheiro que só conseguiu fechar as portas para si. A pessoa não quer ver o capeta e não quer ver ele. E tem muita gente humilde que não tinha onde cair morta, mas todas as portas se abrem para ela, porque ela sabe como se comportar. Não é? Às vezes a pessoa diz assim: me tratam mal porque eu sou pobre. Não, eu observo muitas coisas, gente. É a falta de educação, é a falta de trato com as pessoas, é não saber se portar nos ambientes que faz a pessoa ser maltratada. Não estou julgando que a pessoa não teve oportunidades de aprender, não estou julgando nada disso. Mas não confundir uma coisa com a outra. Então, aprenda como falar com as pessoas. Aprenda a tratar bem as pessoas. E muitas portas vão se abrir para você.
Até numa entrevista de emprego, que a gente vai se sentindo menos do que quem está nos entrevistando. Não se sinta menos, não. Mas trate a pessoa com cordialidade, com alegria, sorria. A pessoa está tão nervosa que ela não sorri. Faz uma pergunta, ela está na defensiva, ela responde de maneira rude. Sai batendo a porta e dizendo, eu não queria trabalhar aqui mesmo. Calma, vai com calma. Haja direitinho no trabalho, dentro de casa e nos corações da pessoa. Agora, é claro que não basta ter jeito. Também é preciso empenho. Né? Se você diz, mas já tentei isso aqui em casa, não funcionou, porque não tentou o suficiente, porque não esperou o tempo suficiente. Grandes mudanças, gente, exigem uma grande paciência. E paciência não quer dizer permanecer lá. Eu tenho paciência porque eu não me separei. Não, você não tem, você tem e os outros também que aguentaram você. Não é? Paciência não é você permanecer lá, não. Paciência é você insistir na mudança, acreditando que o outro também vai mudar, mesmo quando você não vê nenhum resultado. Então é preciso empenho, mas quando você junta a sua determinação com a maneira certa de agir, você sobe de patamar. Com esforço e talento, mesmo quem é bom se supera em qualquer área. Então você é talentoso e é esforçado? Pode ter certeza que você ainda não atingiu o topo. Você consegue ir mais longe, você consegue ser melhor. Uma pessoa mal talhada, vamos dizer assim, uma pessoa mal acabada, uma pessoa que não tenha tanta habilidade, mas esforçada, ela consegue mais que um talentoso preguiçoso. Em resumo, nós podemos transformar o ambiente em que a gente está, se nós tivermos disposição de ir com Deus na direção dessa mudança. Você aceita essa transformação? Coloque as mãos sobre o seu peito e responda não para mim. Responda para Deus. Se você quer algo, vá atrás. Se esforce, pare de ficar arrumando desculpa. Insista. E você vai conseguir. Pouco adianta ter facilidade quando a pessoa não se move. A gente precisa se mover. Então peça a Deus essa graça da disposição. Arregace as mangas, vá para cima, trabalhe sem medo. O trabalho dignifica. A pessoa que se dedica, ela ganha boa fama, ela se torna conhecida pelas qualidades que tem. Mas infelizmente há pessoas que são incapazes de se dedicar a qualquer coisa que seja. Acham que não vale a pena o esforço. Às vezes são incompetentes para realizar até as tarefas mais simples, porque são escravas do próprio temperamento. Não, domina esse cavalo que está dentro, domina essa fera, esse leão que está dentro de você. Põe esse negócio no cabresto, não os outros, põe você. Pela graça de Deus eu vou me dominar, pela graça de Deus eu vou frear as minhas palavras, pela graça de Deus eu não vou ofender ninguém. Eu não ganho nada ofendendo as pessoas, nada, mas eu ganho tudo tratando bem as pessoas, porque se a própria pessoa não corresponder, Deus me compensará. Senhor, eu creio nesta palavra e eu peço que o Senhor me conceda essa graça. Que hoje esta palavra se cumpra para mim, é o que eu desejo, meu Deus. Dá-me sabedoria no trato com os de dentro de casa, mas também no trato com os de fora. Senhor, me dá a graça de não desperdiçar mais nenhum momento. E que as minhas conversas sejam agradáveis, sejam boas, e que eu saiba responder, não saiba apenas o que dizer, mas eu saiba dizer da forma correta. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra ilumina a minha vida.